Então, vou começar com a história rápida. Ao lado de Boston, nos Estados Unidos, existe uma cidade chamada Salem. Já ouviram falar nessa cidade? Salem. Talvez você já tenha ouvido nessa cidade por causa de quê? As bruxas. As bruxas de Salem. Tem alguns filmes por aí falando desse negócio de bruxas, Salem, esse negócio todo. E realmente a cidade lá é muito envolvido com esse negócio do Dia das Bruxas. Tem o Museu das Bruxas, o Halloween lá é o Halloween dos Halloweens, é o melhor que tem. Quer com um Halloween bacana, partiu Salem. Então, lá em Salem tem esse negócio das bruxas. Será que a gente pode dizer que essa cidade, com esse negócio de bruxa, essa coisa toda, seria o local onde está o trono de Satanás? Seria lá onde habita, onde se esconde o próprio cão, o próprio Satã? Será que seria naquele lugar? O trono dele foi levantado naquela cidade? Porque é uma cidade onde tem mais de 2.000 bruxos. Meu Deus! Gente, imagina pregar o evangelho naquela cidade. É um crente por cada 15 bruxos. Será que naquela cidade seria o local onde habita o próprio diabo? O próprio Satã? Não sei. Não tem como afirmar isso. Mas eu posso falar. Lá em Apocalipse, pode abrir comigo, por favor. Apocalipse capítulo 2. A gente vai ler a partir do verso 12. Apocalipse deve ser um dos livros mais fáceis de achar na Bíblia. Não, é o último livro da Bíblia. Ai que alguém não conhece, né? Não sabe. O último livro da Bíblia, capítulo 2, a gente vai ler a partir do verso 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, guarda esse nome, Pérgamo, é o nome da cidade, escreve: isto diz aquele que tem espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Pronto, ele descobriu onde mora. E retens o meu nome, não negaste a minha fé, ainda que no dia de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem o sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem as doutrinas dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. E ao que vencer, darei eu de comer um maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra o novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Bom, a gente já descobriu o local onde Satanás habita, onde tem o trono de Satanás. Agora, por que será que ele falou desse negócio do trono de Satanás, onde Satanás habita? Rapidinho falando sobre o local, sobre Pérgamo. Pérgamo era Brasília da Ásia Menor, digamos assim. Era o centro político daquela região onde estavam essas 7 igrejas. Ele era o centro político. E era uma região onde tinha o chamado culto romano. Lá tinha um altar separado para idolatrar César. Não só isso, mas eles adoravam um Deus chamado Esculápio. Nome bonito para um Deus. Esculápio. Esse Deus é o Deus da cura. O Deus da cura que por símbolo tem a serpente. Serpente. Captaram aí? Serpente? O símbolo deles não era só uma serpente. Eram 2 serpentes enroladas numa vara. Símbolo de quê? Porque era o Deus da cura. Irmãos, que coisa intrigante. Alguém que faz medicina? Não, então amém, que alguém faça. A gente não tem médico nesse lugar. A gente nunca sabe, né? E a gente precisa de um médico aqui, uma emergência.
Então, que surjam médicos aqui. Recebe aí, irmão, quem quiser. Então, aquele local era um local completamente idólatra, completamente voltado para deuses pagãos. E, de repente, alguém vai e resolve fazer missões nessa cidade. Maluco. Por que o sujeito vai fazer missões numa cidade onde os caras só tem idólatra? Eu não sei quem foi, mas se for Paulo, é a cara dele. Agora o desafio. Então, aquela cidade, aqueles crentes, crescem no meio daquele povo que adora esses deuses, que se sacrificam a eles. Interessante que ele começa no primeiro texto, versículo 12, ele diz que ele tem, Jesus vem falando, que ele tem a espada de dois fios. Isso me faz uma referência clara ao que diz em Hebreus 4:12. A palavra, ela é viva e eficaz, como a espada de dois gumes que penetra na divisão da alma e do espírito. Ele está falando aqui, olha só, eu vou vir com a espada de dois gumes e vou fazer separação. Eu vou fazer separação do café com leite. Eu vou fazer separação do santo e do profano. Você pode ter sido plantada, igreja, no meio de um povo ímpio, no meio de um povo idólatra. Eu vou fazer separação. E aí essa igreja idólatra precisa massacrar, precisa perseguir. E o diabo, por ele ser sujo, ele vem com as suas artimanhas. A primeira coisa que ele faz é atacar a integridade física daquela igreja. Então causa um mate. Ele fala de Antipas. Aquele local, aquelas pessoas daquele local, causaram morte física. O diabo não estava só querendo destruir, querendo acabar. Ele começou a acabar com vida. Bom, talvez esse Antipas pode ter sido o líder dessa igreja. Aí você pensa, se eu matar o líder, talvez debanda o negócio. Mas com crente não é assim. Morre um mártir, surge mais 20 crentes. Mais 50 crentes. Morreu Estevão, não se converteu. Porque é assim. A história da igreja caminha por isso, e hoje a gente falando um pouquinho sobre a reforma. Quando teve o período da Inquisição e perseguição da igreja, muitos cristãos foram mortos, porque eram julgados como hereges, simplesmente porque iam contra a doutrina de uma determinada igreja. Então eles eram mortos na fogueira, a bala, enforcados. E mesmo assim, essa igreja de pé não se manteve de pé. Aí Satanás pensa o quê? Pô, não dá para parar por aí. Então eu vou no sincretismo religioso. O que seria sincretismo religioso? Sincretismo religioso é quando você vem com doutrinas parecidas e implanta dentro da igreja. E aí, ele vem falando aqui o seguinte: mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão. Aí vem aquilo que eu falei no começo, que vi que Deus ali batia muito bem, na primeira vista, tá gente? Ele bate muito bem, tá? Mas à primeira vista, quando eu olhei Deus falando com Balaão, eu falei, cara, não é possível, é louco. Vocês conhecem a história de Balaão? Conhecem a história de Balaão? Vou contar rapidamente. A história de Balaão, se eu vincular a mula, talvez vocês vão fazer uma... Tem o caso da mula de Balaão. Balaão era um profeta. Não era um profeta de Israel, ele era um profeta. Porque naquela época, profeta era aquele que conseguia ter contato com o Espírito, ou os Espíritos, ou um Deus, ou os deuses. Então, Balaão era um profeta. Não era um profeta de Israel, era só um profeta, mercenário, que queria dinheiro. Esse era Balaão. Beleza? Balaque, que era o rei dos Moabitas, ele ficou com medo. Por quê? Porque o povo de Israel estava vindo marchando em direção à terra prometida, deixando um rastro de sangue por onde passava. Então os israelitas passavam por cada cidade, matavam, conquistavam e iam embora, ia passando. E onde que estavam chegando? Em Moabe. Cara, penso que Balaque devia estar assim: o Israel está chegando, preciso fazer uma coisa. Eu estou com muito medo, cara, não é possível. Vamos achar um profeta. E aí foram aonde? Foram a Balaão.
E Balaão, quando chegaram lá, Balaque mandou lá uns anciãos, uns príncipes até lá. E Balaão, em primeira vista, falou: você dá um momento aí que eu vou consultar a Deus. Porque uma coisa que Balaão não era bobo. Ele sabia quem era Deus e Yahvé. Ele sabia quem era Deus e Yahvé. E ele consultou só pelo certo. E aí Deus virou para ele e falou: não vai com esses caras não. Não vai não, porque tem rejeição. Prejuízo para vocês, vamos ver. Aí não, beleza. Aí falou, os caras voltaram com a companhia ainda maior. Mais dinheiro. Aí quando vê, ele volta a consultar a Deus. Aí Deus vira para ele e fala: vai, Balaão, pode buscar. No versículo seguinte, Deus se ira contra Balaão. Possível, Deus. Você falou pro cara aí, no versículo seguinte, você fala que foi irado com Balaão. Correto! Não acredito nisso. A gente começa a entender algumas coisas sobre Deus. Lembra que a gente está falando do negócio de coração aqui antes? Onde estava o coração de Balaão? Por que ele queria ir? Balaão, ele estava indo atrás, do dinheiro de Balaão. Nisso, Deus ficou irado. Nisso, Deus ficou irado. Aí o que Deus fez? Bota um anjo. Balaão sobe na mula, daqui a pouco a mula vê o anjo da primeira desviada, Balaão desce e corre nela. Da segunda, Balaão desce e corre nela de novo. Da terceira, desce e corre nela de novo. A mula se enfia, papai, Balaão. A mula, tá gente? A mula falou, papai, Balaão. Ela tá me espancando, ela tá salvando a tua vida, tá me espancando. Perdeu o juízo. Aí, Deus abre os olhos de Balaão, que vê o anjo, aí Balaão se entrega. Se prostra na presença do anjo, faz aquela cena toda, pai e vai. Chega lá, Balaque leva ele 4 vezes no monte de adoração a Baal. O que Balaão fez? Profetizou, amaldiçoou Israel? Não. Quem não conseguiu? As 4 vezes que ele subiu, ele profetizou bênção para o povo de Israel. Balaque furioso, cara. Balaque veio querer matar esse infeliz. Então, Balaque falou: alguma coisa tem que fazer, porque já que não dá para profetizar, eu preciso fazer alguma coisa para levar esse povo a pecar. Queridos, uma coisa eu posso falar para vocês: eu não posso tirar Deus de vocês. Posso? Eu não posso separar Deus de vocês. Posso? Não posso. Eu não posso. Isso é humanamente impossível. É humanamente impossível afastar Deus de alguém. Entendam. Deus, estou me referindo a afastar Ele de alguém. Isso é humanamente impossível. Mas é plenamente possível afastar alguém de Deus. E Balaão se ligou nesse mistério. Falou: Balaque, uma coisa para te falar. Não dá para profetizar contra esse povo, porque aquilo que Deus abençoou não dá para amaldiçoar. Não dá. Não dá. Mas faz o seguinte. Faz uma festa bem legal. Faz uma rave daquela bem espiritual e convida os israelitas. Os israelitas, gente, ele por causa de Ló é que gerou os moabitas, por conta dessa descendência e parentesco de Abraão com Ló, Israel não ia fazer nada com Ló. Nada. E por conta disso, Israel aceitou o convite para a festinha. Simbora, vamos para a festinha. O que Balaão fez? Nesse convite, nessa festa, foram preparadas algumas tendas, como diz um certo pastor que fala sobre essa festa, fala que foi preparado umas tendinhas e que ficavam umas senhorinhas na porta, chamando o israelita para lá para ver alguns produtos à venda. Aí, quando o israelita entrava lá, o que estava lá era uma bela midianita, uma bela moabita. O que Balaão fez foi introduzir a prostituição no povo de Israel. Ele não podia afastar Deus do povo, mas ele podia afastar o povo de Deus. Ele podia criar uma separação do povo com Deus. E sabe o que cria essa separação, irmãos? Pecado. Se Balaque tivesse ficado quieto, Israel ia passar voado, não ia ter pecado ali. Mas Balaão, com a sua esperteza, levou o povo de Israel a cometer o pecado da infidelidade. Queridos, entendam que o adultério não é apenas o ato do casamento, quando você traz esposa ou marido. Não. Adulterar é quando você frauda o original. Quando uma gasolina é adulterada,
Eu não entendo muito disso não, mas vou dar um chute aqui, porque eu imagino. Se uma gasolina é adulterada, deve ser quando batiza ela com água, sei lá, com outra coisa. E ela deixou de ser aquela gasolina original, tipo Ipiranga. Deixou de ser original. Quando a coisa é adulterada, ela muda sua forma original para uma diferente. O que o povo estava fazendo ali era adulterando a sua forma de filho de Deus, de povo de Deus, um povo quase de Deus. Naquele momento, o povo começou a ser infiel. A coisa ficou tão bandalheira que um líder de uma tribo, que eu não me lembro qual era agora, pegou uma midianita e que passeou, desfilou com ela no meio do arraial, bem que demonstrando, tá vendo? Isso era proibido, você não podia, o povo de Israel não podia casar com ninguém que não fosse fosse do mesmo meio, não podia casar com outros povos. E aquele líder passeou com ela no meio geral, cara, que deve ter criado uma fúria tão grande, criou que o neto de Arão foi lá e com uma lança matou os dois de uma vez. É inadmissível para Deus, com relação ao seu povo, a infidelidade. Deus não gosta que adulteremos a nossa adoração a Ele, usando símbolos, usando coisas, acrescentando coisas que não se encontram primeiro na sua Escritura. Hoje, quando a gente conversava sobre a reforma, uma das causas da reforma protestante não foi porque um simples sujeito resolveu ler a Bíblia e achar que aquilo estava diferente, não. Ele se indignou com práticas que a igreja estava fazendo, como simplesmente vender a salvação. A igreja vendia indulgências, que era a própria salvação. Você comprava aquilo ali numa carta que te levava direto para o céu. Lutero se indignou com isso. Lutero, ele quis trazer de volta o cristianismo puro e simples. A terceira coisa que o diabo lança na igreja, lança no meio do seu povo, são as heresias. E sabe por que surge heresias? Porque o povo perece por falta de conhecimento. O povo não quer ter conhecimento. O povo quer alcançar o conhecimento através do que ele aprende aqui. Quem garante que o que é falado em cima de um púlpito é correto? Quem garante que o que é falado em cima de um púlpito é o mais certo? Quantas vezes lemos a Bíblia e vamos fazer pesquisas na internet? E as fontes que a gente usa são as mais bizarras que tem. E a gente começa a aprender coisas que, meu Deus, eu já vi muito isso e, queridos, confesso a vocês, já devo ter pregado muita heresia. Muita heresia. Mesmo. Porque muitas vezes eu não sabia onde pesquisar. Eu simplesmente jogava, quero saber sobre esse assunto. Jogava lá, a primeira coisa que aparecia era a verdade. Pronto, acabou. Pessoas têm se levantado no meio da igreja, quando se fala sobre Balaão, se fala sobre os nicolaítas, é sobre uma prática que estava tendo no meio da igreja, não era fora. Aquele povo da igreja estava aceitando as heresias praticadas por esse grupo. E a gente fica pensando, cara, eu sento lá, eu sou membro, eu sento lá, o sujeito que vai subir ali naquele altar ali, ele é santo. Então o que ele falar é certo. Sério, irmão? Você acha isso? Vou usar um exemplo básico, tá? Isso aqui é Pedro, da Bíblia. Pedro, o cara mais torrão da Bíblia. Em determinada passagem, Jesus pergunta assim, e vocês? O que dizem que eu sou? Ou, o que dizem que eu sou? E Pedro já, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus disse, isso aí. Não foi carne nem sangue que te revelaste, mas foi o Pai que te revelou. Aí Pedro já, todo humano, todo ódio. Aí Jesus continua. Então, amados, queridos, eu vou ter que ir para Jerusalém. E lá em Jerusalém eu vou aparecer, eu vou morrer. Aí Pedro já, Jesus, chegadinho aqui no cantinho comigo. Faz isso não, Jesus. Faz isso não, o povo vai escandalizar dele. Atrás de mim, Satanás. Aí foi na mesma conversa. Pedro teve algo que foi revelado pelo Pai, que foi chamado de Satanás. Na mesma conversa. E aí a gente acha que tudo que o irmão, presbítero, pastor, apóstolo, bispo, patriarca supremo, que ele falar, é lei, é o mais correto. Amado, pode ser bobo. Sério, pode ser bobo. Primeiro, e quem convence é o Espírito Santo. A Bíblia mesmo fala
que você tem que ouvir tudo e reter o que é bom. Como é que a gente consegue reter o que é bom se a gente não sabe o que é bom? Aí a gente retém tudo. Quantas vezes eu vi irmãos virando para mim e falando de determinadas coisas que ouviram ou que leram e que, cara, eu vou arrancar os cabelos. Sabe, não é possível isso, gente. Não é possível, é sério, não é possível isso. Que esse cara falou esse tipo de coisa. É possível sim. É possível. Porque o que Satanás quer é colocar a gente dentro da igreja para te confundir, para te atrair para coisas que não são de Deus, para te atrair para fora das Escrituras. Entendam, queridos, que hoje você tem um privilégio que há 500 anos atrás não tinha, que é o privilégio de poder ter a própria Bíblia. Você tem esse privilégio que povos aí fora não têm. E a gente viu aí, existem vídeos circulando aí, de quando a Bíblia chega em determinadas áreas, acaba se mudando, porque as pessoas ficam desesperadas por ela. A Bíblia é tão top que o primeiro livro a ser impresso no mundo foi ela. Por que será? O primeiro livro a ser impresso. Podia ter sido um livro de um Papa, podia ter sido um livro do Zé das Couve, mas não, foi a Bíblia. A Bíblia. Por quê, irmão? Por quê? Aleluia! Para trazer o conhecimento do próprio Deus para você e para mim. Aleluia! Então, existem algumas motivações que Deus dá para a igreja. Que motivações são essas? Primeiro, você não está sozinho. Verso 13 diz: eu sei as tuas obras e onde habitas. Sabe por que ele sabe onde você habita? Porque ele está junto com você. Ele anda junto com você. A sua motivação é o caminhar com ele. É saber que eu não estou sozinho. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Tu estás comigo. Ele sabia aonde aquele povo andava. Eu sei que vocês andam no meio de um povo idólatra, mas vocês não estão sozinhos. Queridos, nós andamos no meio de um povo idólatra. Vocês conhecem a história da nossa cidade? Alguém que conhece a fundo a história da nossa cidade? Pois deveria conhecer. A nossa cidade tem pilares, altares, que foram levantados como adoração a outros deuses. Você sabia disso? Nós estamos numa cidade dedicada a uma pessoa, não dedicada a Deus. Será que quem governa a nossa cidade hoje é o Deus, nosso Deus? Ou é um Deus pagão como Baal? A gente anda numa cidade idólatra e mesmo assim, Deus continua andando com a gente. Aleluia! O segundo ponto é quando a gente não nega a Ele. Por mais dificuldade que a gente possa passar, por mais que tem pessoas que estão morrendo à nossa volta, e que a gente acha, gente, essa pessoa é muito cristã, servo de Deus, por que está passando por isso? Por que ela está morrendo? Porque naquela morte, um nome vai ser exaltado. E não é o seu, e não é nem o nome da própria pessoa. Há um nome a ser exaltado. Glória a Deus. Quantas pessoas sentindo doenças, se dizem cristãos, e na primeira dor de cabeça já está reclamando. Isso é o ato de negar o nome de Deus. Quantas vezes negamos o nome de Deus por poucas coisas? Alguém que já foi ameaçado de morte por ser cristão, seja honesto. Se alguém já foi, eu nunca. Quero ver seu testemunho. Porque eu nunca fui. Eu acho que se a gente pudesse justificar alguma maneira de negar o Cristo, poderia ser nessa circunstância, porque não há outra. Não há outra. O ser humano, ele zela pela própria vida, ele é egoísta. Porque se estiver num carro e a pessoa estiver dirigindo e ver que vai bater, ela vai jogar para o lado do carona. Porque ela vai zelar com um senso de sobrevivência. É do ser humano. É do ser humano. Às vezes negamos o nome de Cristo por pequenas coisas. Bobeirinhas. Bobeirinhas nos levam a reclamar. O povo do deserto estava sentindo falta da cebola, gente. Comendo maná e sentindo falta da cebola. Sério. O povo só queria um motivo para reclamar e isso é nosso. O ser humano é nojento por causa disso. Porque ele reclama, ele murmura. Porque ele quer as coisas do jeito dele. Querer as coisas do seu jeito é negar o nome de Deus. Negar a autoridade de Deus. Negar o governo de Deus. Porque quem governa? Quem é o rei dos reis? Se ele é o rei dos reis, não há ninguém acima dele. O governo é só dele, não temos governo de nada. Aleluia! Senhor. Nada. Terceiro ponto é o ponto do arrependimento.
Quando eu falei da espada de dois gumes, que é separar o santo do profano, a espada de dois gumes nos leva a ser revelados os pecados mais ocultos que tem dentro de nós. Aquele mais esquecido. Agora, quando é que a gente clama pela espada de dois gumes? Senhor, passa um pente fino, vem e separa mesmo, porque eu quero ser santo. Eu não quero ter nada escondido em mim. Eu preciso dessa espada. Isso podia causar muito mal a si mesmo, mas é importante esse mal. Porque é o mal que gera arrependimento, gera mudança. Arrependimento gera mudança. Não estou falando de remorso, não, gente. Porque quantas vezes a gente pede desculpa por uma coisa e pratica ela do mesmo jeito. Eu estava ali agora com o Miguel ali, eu falei para o Miguel assim, Miguel, não deixa o carrinho cair no chão. Eu já parei, pai. Não faz isso. Tá bom, pai, eu já parei. Sério. Porque nós somos assim. Nós nos arrependemos, nós pedimos desculpas de tantas coisas e continuamos fazendo as mesmas coisas. E a minha pergunta é, até quando praticaremos as mesmas coisas? Porque o dia que gera um arrependimento sério, a gente vai deixar de pecar? Não, nunca vai. Vamos continuar pecando. Só que à medida que a gente peca, a gente tem mais facilidade de reconhecer e entender, olha, eu pequei, Senhor, eu preciso mudar. Senhor, eu pequei de novo, eu sou miserável, eu preciso mudar. Senhor, eu pequei outra vez, me perdoa, Senhor, eu preciso mudar. Esse ato é contínuo. Não existe nenhum santo. Nenhum. A Bíblia fala que não existe nenhum santo, nenhum justo, nenhum sequer. Todos somos pecadores. E mais uma vez, é esse pecado que nos afasta. E quando a gente entender isso, que a gente precisa se arrepender diariamente, caramba, eu não fiz nada. Tem certeza? Sério, eu não fiz nada. Pensa bem. Não fiz nada. Tem certeza? Eu fiz sim, cara. Sempre tem, gente. Sempre tem alguma coisa. Mas Deus nos motiva a nos arrepender. Aleluia! Porque foi por isso que Ele morreu. Para nos dar a oportunidade de nos arrepender, para que possamos alcançar a vida eterna. E mais um ponto, eu já não sei em qual que eu estou, ouvir. Ouvir a voz do Espírito. Quantos de nós temos dado lado a esse Espírito? E como dar lado a esse Espírito? É um conjunto, irmãos. Quem tem ouvidos, todos nós temos ouvidos, certo? Mas será que todos conseguimos ouvir? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Quem fala é Ele. Quem vai causar algum tipo de transformação na sua vida é Ele. Quem vai fazer você ser vitorioso no meio do povo idólatra é Ele. E a última coisa que Ele vai fazer é te dar a vitória. E vocês sabem que para todo tipo de vitória há uma premiação, certo? Hoje eu vi um pouquinho da corrida de Fórmula 1 e para quem ganha a corrida recebe um troféu. Quem ganhou todas as corridas é o campeão, certo? Mas sempre tem algum valor a receber. Você ganhou, você vai receber uma medalhazinha, vai receber um abraço, mas você recebe alguma coisa. Para Deus não é diferente. Deus falou, o que vencer, eu vou te dar do maná escondido. Você sabe o que é o maná? O que ele está falando do maná aqui? Esse maná é o próprio Jesus Cristo. Aleluia! Ao que vencer, eu vou te dar nada mais nada menos do que a mim. Ao que vencer, eu vou te dar esse maná escondido. Gente, Oh, glória! o maná é uma representação linda, se você for olhar para o Velho Testamento. O maná é a prova da provisão de Deus em meio a um deserto. Aleluia! Em meio a um povo que reclamava, o Senhor falou, peraí, eu vou mandar algo para você, esse algo vai ser diário, porque eu sou o Deus que cuida todo dia. Aleluia. Ele não estava falando de qualquer coisa, ele estava só falando do maná. O maná. O maná era tão importante que ele era um dos itens que estava dentro da Arca da Aliança. Pouco Apocalipse, maná? Não. É o maná, é o maná. Aquele que vencer vai receber o maná escondido. Aí você fala, pô, já recebi o maná, já tá top, eu já tô feliz da vida, mas ele não para por aí. Ele não para por aí. Ele não para, sabe por quê? Esse é Deus. É o Deus que dá mais daquilo que a gente pede, mais daquilo que a gente precisa. Aí ele fala, olha só, além do maná, eu vou te dar mais um negócio. Além do maná, eu vou te dar uma pedrinha branca. Que raio de pedrinha branca é essa? Eita Deus! Não é uma pedrinha branca qualquer, gente. Essa pedrinha branca vai ter um nome. E esse nome só vai ser conhecido entre você e ele. Oh, aleluia! Sabe o que eu posso falar para você agora? Que isso é um círculo da intimidade. É o círculo da intimidade. Só os íntimos vão receber a pedrinha. Meu Deus, aleluia! Fui pesquisar esse negócio de pedrinha branca nesse período atrás aí.
A pedrinha branca era sinal no julgamento de um réu. Eles davam a pedrinha branca um sinal de absolvição. Ou seja, estou tirando essa pedrinha porque você agora é inocente. Desse crime você é inocente, toma a pedrinha branca. E cada vez que ele fosse acusado daquele crime, ele apresentava a pedrinha branca. Olha aqui, eu sou inocente, valeu? Uma pedrinha branca. Só uma pedrinha branca. A pedrinha branca não parava por aí, não. Sabe o que mais significava essa pedrinha branca? Convite VIP. Convite VIP. Algumas festas naquele período só podia entrar quem tinha o quê? A pedrinha branca. Meu Deus! Cara, você entende? Isso é só pros íntimos. Aleluia! Na moral, eu quero entrar na festa VIP que vai rolar no céu. Porque vai rolar uma baita festa. Aleluia! Gente, quando o crente se converte, os anjos entram na balada, cara. Tem festa, cara. Tem festa no céu quando um crente se converte. Imagina no dia do arrebatamento, gente. O que vai ter? Deus canalizou, canalizei, irmão, quando vai ter balada no céu. Gente, existe balada gospel, tá? Não ser de crente, valeu? Tá bom? Tá? Satanás está derrotado. Derrota isso tudo, cara. E a minha pergunta fica pra você, gente. Você quer uma pedrinha branca? Eu anseio essa pedrinha. Quando a Bíblia fala de nome, ela fala de mudança de caráter, mudança de identidade. Abrão recebeu a promessa, mas quem produziu foi Abraão, porque Abrão não era capaz. O homem Abrão não era capaz. Mas quando Deus virou para ele e falou: olha, você não vai se chamar mais Abrão, vai se chamar Abraão. Agora ele ficou capaz. Quando virou para Jacó e falou: Jacó, para você não tem jeito, Jacó. Eu vou mudar seu nome. E a partir de hoje você vai se chamar Israel. Aí teve jeito. Simão, para você não tem jeito. Agora eu vou te chamar de Pedro. Aleluia! Talvez para mim, Alex, não tenha jeito. Mas um dia eu sei que ele vai virar para mim e falar: Alex, para você não tem jeito. Agora eu estou mudando o teu nome. Toma minha papel. Essa é a tua identidade. Aleluia! Eu não sei quanto a você. Assim, essa frase é muito prática. Não sei quanto a você, eu sempre que sentou aqui, todo mundo fala isso. De fato fala. Mas é bem legal o contexto dessa palavra. Eu não sei como você sentou aqui, nunca vou saber. Eu só quero saber Deus. Certo? Certo. Talvez você pode ter entrado aqui hoje achando que para você não tinha jeito. Talvez você entrou aqui questionando Deus em várias coisas na sua vida. Talvez você entrou aqui questionando Deus porque lá na sua escola, lá no seu trabalho, você tem sido tentado. Talvez você entrou aqui questionando a Deus por uma doença na sua família. Talvez você entrou aqui questionando a Deus por que você não consegue alcançar determinadas coisas. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você. O que Ele quer ter com você é intimidade. Aleluia! Porque quando você é íntimo de Deus, todo o restante vira passageiro. Quando você vira íntimo de Deus e recebe essa pedrinha branca, recebe essa nova identidade, todo o restante passa a ser insignificante. Eu estou doente? E daí? Eu posso morrer? E daí? Eu vou continuar tendo Deus. Eu vou continuar amando esse Deus. Porque eu já sei para onde eu vou. Eu sei para onde eu vou. O Senhor não te chamou. O Senhor não te chamou para viver uma eternidade na terra. O Senhor te chamou para viver uma eternidade no céu. Esse passaporte não é para você ter prosperidade na terra. Ele não falou: quem receber a pedrinha branca vai poder trocar por 400 milhões de reais. Vai poder comprar uma Ferrari, um carro, ou uma mansão, já que Ferrari é um carro. Vai poder comprar um carro bacana, uma mansão. Não. Ele
fala que ele saiu daqui e foi para um lugar preparar, sabe o quê? Morar. Queridos, quando eu penso em Deus e associo Deus à morada, na moral, estou pensando na maior mansão. Sério, maior mansão. Daquela com piscinão que tomou água, sala de TV, sala de jantar, sala de, sei lá, sala para sorrir, sala para chorar. Esse é Deus. A gente tem um pensamento muito pequeno, porque a gente só pensa aqui. Alex, então tá falando que a gente não tem que conquistar nada da terra? Tem, meu filho, vai trabalhar. Conquista aquilo que o trabalho te proporciona. Não bote a cara onde você não alcança. Só que isso é aqui. O que você conquistar aqui, sabe onde vai ficar? Aqui. Estou guardando dinheiro. Uma vez eu respondi isso pro tio da Raquel. Qual é o seu objetivo de juntar R$1 milhão? Sério? Ficou até sem graça, saiu. Porque eu estava numa onda que eu estava lendo tanto aquela revista Você S.A. e aquela revista só falava assim: como você alcança seu primeiro milhão? O que fazer com o seu primeiro milhão? Quando você conseguir poupar 500 mil, você deixa ele lá por tanto tempo e vai render 1 milhão. Depois que render 1 milhão, você tira não sei quanto, pula, não sei aonde, eu tava aquilo na cabeça, você dá 1 milhão. Ai, quero 1 milhão, quero 1 milhão. Eu pensei, caramba, se nesse processo de arrumar 1 milhão eu morro, eu quero ver se a Raquel vai pegar aquele dinheiro todo e vai botar no meu caixão. Duvido. Vai arrumar outro marido e vai gastar 1 milhão. Porque pode, tá? A Bíblia deixa a viúva arrumar outro esposo, tá, gente? Não deixa enquanto está casado. Mas depois que morrer, deixa, tá? Mas eu quero morrer bem velho para não tirar essa oportunidade. Deus já teve esse negócio, cara. Até na minha cabeça demais, cara. Ai, Jesus. Deus não está se importando se vai arrumar 1 milhão. Se teu carro vai ser top. Ele pode te dar isso? É claro que pode. Porque esse Deus gosta de mimar os outros, cara. Gosta. Gosta pra caramba. Tem gente que passa fervoroso, gente. Orando, pedindo para trocar de carro, mas quer mudar de carro específico. Senhor, eu queria tanto um New Fiesta. Senhor, eu queria tanto um New Fiesta. Poxa, tem computador de porta. Tem câmera de ré, dá pra ver o carrinho bonitinho. Eu queria tanto esse carro. Mas sabe o que o senhor faz? O senhor começa a dar condição. De repente aumenta o salário, dobra o salário, triplica o salário. Chega um sujeito e fala, cara, eu preciso muito passar meu carro, cara. Qual é o seu carro? Muito Fiesta. Por que não é possível? É possível. Aleluia. E Deus, Ele concede o desejo do seu coração. Concede mesmo. Glória a Deus. Eu sou muito mimado por Deus. Não sou mimado por Ele com um carro, porque eu acho que por mais que eu queira muito um carro, talvez esse não seja o maior desejo do meu coração. Mas eu sou mimado em coisas que talvez para alguns sejam pequenas. Mas para mim tem uma relevância tão grande. Aleluia. Eu sou mimado quando eu vejo meu filho ganhando alguma coisa que ele queria muito. E o Miguel queria um boneco. Ele queria 2 bonecos, os 2 bonecos vendiam juntos. E ele me pediu um boneco quando não tinha nem R$1. Aí eu falei, filho, olha só, vai dormir, vamos esperar, porque quando você menos perceber, o boneco vai aparecer na tua cama. Beleza, o tempo passou e ele falou com a Raquel, não vou comprar o boneco, quando receber eu vou comprar o boneco. Aí o Miguel vai sair com o tio dele, quando volta, com quem ele está na mão? Os 2 bonecos. E poupou um dinheiro. Deus, Ele gosta disso. Filho, você vai poder usar esse dinheiro com outra coisa que talvez para você seria mais importante do que comprar 2 bonecos. Então vou usar outra pessoa para gastar esse dinheiro que talvez para ele não faça diferença e você vai poder usufruir esse dinheiro com outra maneira. Glória a Deus. Isso é Deus. Eu tenho um Deus que nos mima. Desde o início, eu sempre falo isso. Vou falar de novo, eu gosto. Deus podia ter feito casaco de pele de crocodilo. Podia ter feito com pele de porco espinho para Adão e Eva, para eles aprenderem. Mas não, deu casaco de pele de cordeiro. Isso não é mimar, gente? Ele estava usando tanguinha de folhinha, gente.
Eu estava usando tanguinho de folha de bananeira. Aí Deus falou, desse jeito não dá, filho meu, eu não vou andar de tanguinho de folha de bananeira não. Tu tá errado, meu filho, mas eu vou te fazer casaco de pele. E a gente fica preocupado com coisas tão pequenas. Gente, Deus vai te dar uma pedrinha com o teu nome. Aleluia. No momento você pode fechar teu olho e se perguntar, eu mereço essa pedrinha? Se o Senhor voltasse hoje e olhasse para você, será que Ele viraria para você e falar, filho, está aqui a tua pedrinha. Hoje é seu dia, eu vou te dar essa pedrinha. Do que será que temos que pedir perdão hoje para que possamos receber essa pedrinha? Será que hoje nós temos o direito de comer desse maná?